Bom dia a todos, então. Nós optamos por adiantar o serviço lá no palco da dança primeiro, para a gente poder vir aqui atender vocês melhor. Então, conforme a programação, nós temos antes do concurso de declamação, uma palestra com os avaliadores. Além dos 3 avaliadores, a Silvana Giovannini, a Liliana Cardoso e o Romeu Weber, nós também convidamos o Silvio Genro para fazer alguma explanação. Gostaria que vocês participassem, perguntassem, porque essas oportunidades, elas não têm sempre, né? Às vezes, quando a gente vai nos rodeios, nós não temos esse contato com os avaliadores. Então, quem tem perguntas, pode ficar à vontade. É 1 hora para a gente poder fazer essas perguntas, tirar dúvidas, porque acredito que o movimento, quem faz, não é só quem organiza, não é só quem julga, também é quem participa. Na verdade, é mais quem participa, né? Os declamadores. Então, quem tem dúvidas, né, pode participar. Eu gostaria de convidar, então, para que tomem assento a Liliana Cardoso, de Porto Alegre. Posso dizer, a melhor declamadora do sul do mundo? Uma honra recebê-la novamente, pelo 5º ano consecutivo no Celeiro da Poesia. Gostaria que recebesse com uma salva de palmas. Gostaria de convidar também Silvana Giovannini, lá de São Lourenço do Sul. Eu fui para lá, nós somos da praia. E o Romeu Weber também, que é grande declamador, organizador de vários festivais, conhecido por todos. E, por favor, Silvio Genro também. Silvio Genro, que no ano passado, no primeiro festival da colheita do Celeiro da Poesia, ganhou de melhor poema, né? Com a Mal Falada, interpretado pela Silvana Giovannini. Né? Então, por favor, podem tomar assento. E, pessoal, realmente participem. Essa oportunidade, eu pelo menos, me perdoem se eu estou falando alguma besteira, mas eu acho que nem o rodeio deu essa oportunidade. Então, hoje, aproveitem, façam as perguntas, questionamentos, porque nós estamos aqui para contribuir com o nosso conhecimento, eles estão aqui para contribuir com o conhecimento deles, e vocês também estão aqui para contribuir com o conhecimento de vocês. Ok? Logo depois da oficina, nós começaremos com a declamação Prenda Veterana, em seguida Peão Veterano, e depois Prenda Adulta e Peão Adulto. Ok? Se tiver alguma desistência, algum atraso, por favor comuniquem a Rosane, que estará aqui. Rosane, levanta a mão. A Rosane que vai estar ali. Então, se tiver algum atraso, alguma coisa, por favor comuniquem ela. Tá? E se tiver alguma dúvida, podem se remeter a Rosane, que ela resolve. Ok? Gostaria então de passar para a Silvana, para que ela dê as boas-vindas e para a gente começar os trabalhos. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer em estar aqui em Dom Batista, junto com o meu poeta, o Silvio, com a minha irmã, comadre Liliana, e meu compadre Romeu Weber. Eu vou pedir para todo mundo, eu acho que vocês concordam, que a gente chegue aqui próximo, todos aqui na frente, para a gente poder conversar melhor. Acho que junta mais, mas junta mais, né? Será que não? Vocês não querem chegar mais perto? Fica mais fácil para nós conversarmos, né? Junta mais as mesas aqui no meio. Fica melhor, assim a gente está tão distante. Sim. Aí eu vou mediar, faço a mediação. Tá. Vamos juntar para a gente, quanto mais rápido a gente conseguir conversar, mais cedo nós começamos os concursos. Eu tenho certeza que todos estão ansiosos para declamar, que esse é o nosso objetivo. O objetivo de estarmos aqui é apreciar a poesia, apreciar a declamação, fazermos aquilo que o nosso coração tanto ama. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar aqui para a Liliana, que ela não gosta de um microfone, todo mundo sabe disso. Muito bom estar aqui, um prazer imenso podermos estar com vocês nesta manhã de sábado. Senhoras e senhores, um bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estarmos aqui. Desde já agradecer a presença de todos vocês. Eu vou fazer a mediação entre os
os componentes aqui da nossa oficina, já podemos se colocar nos seus lugares. Gostaríamos de divulgar que está presente aqui, com 62 anos de estrada, a maior livraria editora do sul do mundo, Martins Livreiro. Márcia Martins e Luiz Alberto Borges. Martins Livreiro, que é a enciclopédia viva e agora itinerante, que está andando por todas as cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, fazendo o que há de mais precioso, que é impulsionar a leitura escrita através de obras. Ali tem livros de poesia, de história do Rio Grande do Sul, do Brasil. Quem quiser adquirir, fique à vontade. E o mais recente trabalho do Luiz Alfredo Borges, esposo da Márcia, né, eles que tocam a Martins Livreiro, que é O Negrinho do Pastoreio, Lendas Gaúchas, Simões Lopes Neto e sua inspiração. Olha, isso aqui é um relicário da bibliografia, da história das lendas do nosso estado e do Brasil. E o banner, né, que tem lá, quem quiser tirar foto, fazer, então, a encenação do Negrinho do Pastoreio, fiquem todos à vontade. Convido, então, neste momento, o poeta Silvio Genro, que ocupe o seu lugar, ele que é natural de Uruguaiana, poeta, compositor, premiadíssimos em diversos festivais de música, né, como Califórnia, também o Celeiro, festivais de poesia, tantos outros que o Silvio percorre. Este poeta multifacetado, que traz na sua essência a poesia universal, a linguagem regional e, ao mesmo tempo, contemporânea e campeira. Declamador de marca maior, traz na sua singeleza, na sua voz, a delicadeza, e eu sempre vejo o Silvio Genro como um dos poetas mais feminista e amoroso que eu conheço. Por favor, Silvio. Convido, então, que ocupe seu lugar, ela que é declamadora, premiadíssima na Vacaria, Fegarte, Enarte, festivais de poesia, rodeios nacionais e internacionais. Para os aplausos de vocês, Silvana Giovannini. E para encerrar aqui a nossa mesa, eu convido também que componha a mesa Romeu Weber, natural de Venâncio Aires, radicado muitos anos na querida cidade de Osório. Romeu Weber, campeão da Vacaria, campeão de Osório, campeão da Chasqueada, campeão dos maiores festivais de poesia, como Tertúlia, Bivac, mas principalmente o criador da Sesmaria da Poesia Gaúcha, este festival que já vai para os seus 24 anos, eu acho isso, Romeu, e daquela forma assim muito salutar quando a Sesmaria começou a tomar os primeiros passos. Desta inspiração da Sesmaria, quantos e tantos festivais o Romeu, com a sua base do conhecimento fundamental, e tantas declamadoras como nós passamos, né, pelos seus conselhos e dicas por este Rio Grande do Sul. Um aplauso, então, para Romeu Weber. E a maior declamadora que já pisou no palco em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, nossa referência, nossa irmã, mulher negra, mulher gaúcha, mulher batalhadora, mulher de verdade, amiga de verdade, para todas as horas, para todos os momentos, pessoa honesta, pessoa sincera e franca, que nunca vai virar a cara para um amigo, nem para um inimigo, porque ela sabe o valor de cada um. A grande declamadora, a grande amiga e a grande mulher, e agora a grande avó, Liliana Cardoso. Vovó Lili agora, né? Bueno, gente, essa coisa da vida, quem começa cedo, a possibilidade de ser avó cedo, né? Não, a linguaruda aqui, mas já contou para todo mundo. Bueno, mas que bom que se toda notícia fosse nascimento, né, gente? E a gente fica feliz, eu que luto há 5 anos com a minha mãe fazendo hemodiálise, e bem rapidinho meu guri, que tem 21 anos, disse, e agora o que eu faço? Espera 9 meses. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Que bom, que notícia boa, meu filho, porque Deus livre uma notícia de saúde, ou dizer teu filho é drogado, assaltante de banco, traficante, aí seria, né, muito triste. Bueno, nós vamos fazer de uma forma muito informal, vou fazendo essa mediação, para ver as nuances, as técnicas, como é que é a visão de cada um de vocês
a poesia através deste elo com a declamação na sua construção e as suas técnicas da visão da declamação mirim, juvenil, adulto e veterano, e contando, né, a trajetória assim, do que a percepção. Lembrando que a nossa verdade não é única, são experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que alguém nos passou também essas experiências, e eu acho que a gente tem que transmitir o que a gente sabe um pouco para aqueles que querem beber na fonte. Eu começo, então, com Romeu Weber, que abram-se as cortinas e as porteiras do Rio Grande, e fale um pouco da declamação e da poesia. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com os ilustres amigos, irmãos da arte. Vocês sabem que nós não é bem informal, porque ninguém trouxe absolutamente nada escrito, é uma coisa bem informal mesmo. A Liliana começou dizendo uma coisa muito importante. Nós, e ninguém é dono da verdade, até porque um poema, para realmente dizer assim, esse poema, ele tem que estar dessecado na sua interpretação de forma literária ou de forma como declamador, por mais de uma interpretação. Então nós vamos pegar um poema X e vamos dar para 3, 4 declamadores diferentes e nós vamos ver resultados diferentes. Mas isso não significa que o resultado A, o B, o C está errado, gente. Isso é o princípio de tudo. Nós vamos avaliar o que está mais bonito, o que está mais belo. Claro que tem, assim como para escrever, depois o Silvio vai, não vou entrar nessa seara, que essa é do Silvio, assim como para escrever, como para interpretar, tem técnicas. Para isso que nós temos ali na planilha, a fundamentação da voz, né? Eu vou entrando nisso aí. Nós temos a dicção, nós temos a mensagem poética, né? Que é muito importante. Então, partindo desse princípio, quando pegamos um texto, um poema, primeiro nós temos que interpretar na leitura tendo o conhecimento mais profundo possível desse texto. O poeta deixa uma mensagem naquele papel. E aquela mensagem vai se tornar bela ou não na voz de um ou de outro, se eu realmente entender o que eu estou dizendo. Se eu compreender o texto num todo, as mensagens, as figuras, as metáforas, bom, aí eu já começo a fazer um bom trabalho. Aí nós vamos usar os elementos que nós temos, que é a dicção, a fundamentação da voz, a naturalidade, a dicção. Então, isso são o que está escrito na planilha, que depois nós vamos... a dicção não foi boa, ele não foi natural para usar uma expressão. Há pouco tempo eu estava conversando ali com Jesus, e eu esqueci o nome, o Marco, que acompanha a moçada no violão, que também é importante, né, falar sobre isso aí do amadrinhador, da sensibilidade do amadrinhador. Bem, então, quando nós temos o conhecimento de tudo isso e soubermos dizer com naturalidade, uma expressão qualquer, eu estava usando, dizer assim, me alcance o cravador, seu Valeriano. É uma expressão que o poeta botou ali com natural, ele viu, sabe, no galpão lá, se inspirou naquele momento, mas... lá essa semana eu estava julgando um concurso e a pessoa falou, e dos caveiras, né? E vem e sussurra, toca o cavalo. E a pessoa gritou, aí eu botei na planilha, eu escrevi, né? Sussurro. O que é sussurrar? Então está escrito, o poeta imaginou, chegou no ouvido do outro, sussurrou. Bom, isso assim, ó, nós teríamos um dia inteiro de exemplos para citar. Então, isso é conhecer o texto. Isso é buscar na sua mais profunda, sabe? Quando eu não sei, eu ligo para o poeta, que hoje nós temos os caminhos da comunicação tão fáceis, né? Eu me lembro que quando a gente começou, a gente corria para ver o patrocínio declamar, que é o, né?
E a gente não tinha os recursos que tem hoje. A gente ia lá, o patrocínio vai declamar. A gente ficava lá assistindo e levava na memória aquilo, né? Entendeu? Darcy Fagundes e outros tantos. Hoje nós temos a facilidade de estarmos com tudo gravado e a comunicação com os poetas, dos amigos, dos colegas. Escuta, eu não entendi isso aqui, o que quer dizer isso aí? Entendeu? Eu também vou. Hoje eu vou para a internet, busca conhecer o texto e usar todos os elementos que está aí na planilha, que é o que é fundamentação da voz. É tu buscar realmente as inflexões, as impostações da voz adequada com aquilo que tu entendeu do poema. Por isso que o mais importante de tudo é o texto. E eu sempre digo assim, ó, às vezes eles vão lá em casa e dizem assim para mim, a minha filha decorou, meu filho decorou um poema, está com tudo pronto, só precisa botar os gestos. Eu digo, então está pronto. Porque pode declamar com a mão nas costas. Não é. O importante é a palavra. A fundamentação da palavra. Esta é que dá realmente a fundamentação do intérprete. Porque senão, como é que nós íamos escutar um poema pelo CD e dizer assim, gostei desse poema. Ou não gostei desse poema. Nós não estamos vendo o declamador, estamos só ouvindo a voz dele. Então, a palavra, a voz, a impostação, a inflexão, a pontuação, a virgulação, isto sim é importante. Tá? E mais uma coisinha, porque eu estou falando assim, tem um grupo que eu vejo assim, mais adultos, né? Mas é os adultos que levam para a criançada, para a moçada que estão começando. Deixem as crianças serem crianças. Por favor, gente. Deixem as crianças serem... Eu tenho um exemplo, eu chego a me emocionar. De mim, gente. De mim próprio, dos meus filhos. Porque eu queria que eles fossem declamadores. Pura e santa ingenuidade. Gente, não é assim. Deixem ser criança, deixem brincar com os poemas. E nós, como estamos avaliando, a gente também tem que ser assim. Nós temos que enxergar a criança ali. Então, vem umas crianças com tudo certinho. Parece que subiram no palco e liguei o botãozinho. Pronto. Vai declamar o poema tal e tudo certinho. Daí eu vejo, que pena, né? Ela está ali por um momento. Será que aquela criança que está ali, será que ela queria estar ali também? Tem mais isso, né? Claro que é bom, é uma forma de educar. A criança aprende muito. Esses dias, hoje advogado, disse na frente de muitas pessoas, disse assim, Romeu, tu não sabe o quanto aquelas aulas de declamação, que às vezes eu achava chato, tu me insistindo um monte de vezes para repetir a mesma coisa, o quanto me valeu quando eu fui defender a minha tese lá, entendeu? Quanto isso me valeu. Então, é uma educação? É, mas temos que ter limite com as crianças, saber quando é a hora de parar, agora vocês vão brincar. No rodeio é a mesma coisa, as crianças ficam 3, 4, 5 horas pilchadinhas ali, gente. Aí chega a dar pena para chegar ali para declamar, e muitas vezes as crianças não vão bem, porque estão nervosas, e a gente sabe que lá fora tem uma cobrança de um instrutor, do professor, do pai, da mãe, que a criança não foi bem. Gente, vamos deixar as crianças ser crianças, e nós, como avaliador, também temos que ter essa sensibilidade. Tá? Depois vem o bate-bola, né? Bueno, vou passar então agora a palavra ao poeta Silvio Genro. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Abdel Batista, gostaria, por gentileza, prefeito, que o senhor se levantasse, em nome do nosso grupo, da comissão avaliadora, lhe dar os parabéns de saber que o poder público tem esse comprometimento com a cultura, genuinamente do Rio Grande do Sul, mas que Santa Catarina é muito mais gaúcha
por muitas vezes nos supera no sentido aonde um prefeito municipal, junto com seu secretariado, tem esse entendimento de valorizar a poesia, a música, o grupo de danças, o todo aonde a sociedade, a família se encontra. Não existe um mundo melhor, não existe uma administração fundamentada se não passar com a base que é a educação e a cultura. Meus parabéns e muito obrigada pela sua hospitalidade e toda essa estrutura magnífica que a Abdon Batista está fazendo, através também deste menino abnegado, Giovanni Premieri, a Rosane também, pessoas abnegadas que querem fazer o quê? O voluntariado do bem e trazer a cultura gaúcha para ser disseminada no estado de Santa Catarina. O senhor está muito bem amadrinhado. Pessoas dignas, honestas e que são comprometidas e que têm respeitabilidade. Num país de hoje não é fácil a gente conseguir pessoas respeitáveis que possam, juntamente com o poder público, desenvolver este primeiro rodeio que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão aqui presentes. Muito obrigada. Que bom estar aqui nesse momento, vivendo esses instantes aqui que a gente já comeu. Já comecei a chegar, com a nossa chegada ontem, minha e da Laurinha, já começamos a nos encantar na própria chegada até Abdon, que a gente não conhecia. E então, falando com o prefeito agora também, impressionado com a beleza, com a organização da administração municipal, e os projetos que ele tem para a cidade, que deixam a gente muito felizes, então, de que a comunidade, enfim, está sendo contemplada, né, com uma administração que respeite também e proporcione desenvolvimento à sua comunidade. Falar um pouco da declamação é fundamental para quem escreve, né? Porque é o que dá asas para a gente, mais do que vozes, eu digo, às vezes não é só a questão da voz, é a questão da alma que o declamador emprega para as poesias que a gente faz, para as coisas que a gente escreve. Tem alguma coisa assim que diferencia, o pessoal costuma às vezes comparar um pouquinho a questão dos cantores, dos intérpretes, que colocam a voz nas nossos poemas, que são musicados, mas essa relação do poeta com o declamador é uma relação de parceria muito mais íntima, né? É uma coisa muito mais de alma, assim, do que propriamente a interpretação. Os músicos já dispersam um pouquinho esse trio, né? Essa tríade ali, do amadrinhador, né? Quando estavam falando do amadrinhador, vou contar um pouco de histórias aqui, né? Eu não sou um declamador, eu digo os versos, leio principalmente, porque tenho uma péssima memória para decorar até mesmo aquelas coisas que eu escrevo. Mas raramente, assim, tem uns 2 ou 3 dos meus poemas que eu até sei decorar. E certa feita eu declamava e eu já conhecia, eu tinha um amigo que me amadrinhava, que era meu parceiro, mas eu sempre tinha que estar controlando ele. E uma vez nós estávamos num concurso de encontros costeiros que eles fazem lá no Rio Grande do Sul, e eles abrem espaço para poesia. E eu estava, digo, tu me amadrinha, e ele começou a me amadrinhar, e eu comecei a dizer o verso, ler o verso, na verdade, né? Estava lendo o verso, e daí um pouco ele começou já estava mais na frente que eu. E eu fazia aqui, né? Depois, quando terminei de declamar poesia, eu jurava às vezes, qual é o teu gesto que eu não entendi? Não era nada, era poesia, era com o amadrinhador que estava me tocando por diante. Então, são essas coisas assim, que tem que haver esse casamento entre o declamador, isso que o Romeu fala, é muito importante nessa questão de que hoje nós temos essa comunicação, e é coisa linda para o autor, quando tu entrega o teu poema e tu tem esse retorno, esse carinho, esse interesse que tu vê, que o declamador, olha, o que tu quer dizer aqui? Qual é a forma que tu acha que isso aqui? Puxa, que coisa bonita isso, né? Aí tem essa integração perfeita, né? É quando o poeta realmente, quando o declamador entra para dentro da poesia, como a gente diz, né? E a partir dali a coisa
flui muito melhor, de uma maneira mais, assim, mais agradável para todo mundo, e o trabalho, não é, se qualifica, sem dúvida nenhuma. As outras coisas que eu podia, depois acho que a gente podia ir conversando sobre essa relação aí, mas eu gostaria de ouvir também um pouco mais os declamadores, né? Para nós, os autores, é muito importante ressaltar isso, né? De que a participação é fundamental para nós, esse respeito que deve ter os dois, o próprio poeta com o seu declamador. Eu acho que existem declamadores, os verdadeiros declamadores, e aqui nós temos, né, um exemplar dessas figuras notáveis da nossa poesia, que eles vivem cada poema. Então, tem gente que diz, tem os estilos, né? Fulano tem estilos. Não tem sempre. Eu já vi os declamadores alterarem o seu estilo, né? Em função do poema, do verso que eles receberam. E às vezes nos surpreende, nós, não é? Porque eu conheci aquela poesia, mas quem é que vai dizer essa poesia? Eu olho a poesia, né, num concurso de poesias, como é que o cara vai dizer essa poesia? Eu fulano, mas será que o fulano eu conheço? E eles chegam lá e nos superam, não é? Nessa capacidade de interpretar o texto, de se adequar ao texto que eles têm em mãos, não é? Então isso é uma coisa assim que também que me encanta em vocês declamadores, para nós autores nos encantam, né? Nesse sentido, tá? E a gente vai conversando, vamos passar um pouquinho a bola para... E já agradecendo a presença de todos vocês que se interessam por essa difícil arte que é da poesia e por todo mundo que mantém esse espaço. A nossa briga lá também no Rio Grande do Sul, nos próprios encontros costeiros, que é o que eu mais participo lá, sim, é manter esse espaço da poesia, né? Esse é sagrado. É para música, é para compor, em 24 horas tu tem que dar um tema, tu tem que compor. É bárbaro esse desafio, né? Para as músicas, mas tem que manter o espaço da poesia. E muitas das poesias dessas aí, a própria daqui do ano passado, são poesias que surgiram, às vezes, lá. O laboratório inicial foi lá nos próprios encontros costeiros, e depois dali eles vão para os outros concursos e festivais, né? Tem o primeiro batismo de fogo, é ali, e depois vai para os outros festivais. Então, eu queria agradecer esse espaço, principalmente que vocês, e louvar que você mantenha esse espaço para a arte poética. O segundo Festival Nacional de Declamadores do Celeiro da Poesia, na sua 6ª edição, é uma produção do Ministério da Cultura, Governo Federal, produção do Instituto Humaniza, patrocínio da Enercan. Está acontecendo também a transmissão ao vivo da TV Tradição. Neste momento eu convido o senhor prefeito, Lucimar, para que venha fazer uma saudação e nos contar, prefeito, por que este rodeio nacional aqui em Abdão Batista. Nosso bom dia, mais uma vez, a todas as pessoas que nós não tivemos a oportunidade de cumprimentar anteriormente, em especial ao Romeu, a Liliana, a Silvana e também ao professor Silvio, a cada uma e a cada um dos tradicionalistas que aqui estão. Permitam-me primeiramente me apresentar. Meu nome é Lucimar Antônio Salmória, sou filho aqui de Abdão Batista, juntamente com a nossa equipe e com a Invernada Artística Flor do Ipê, estamos fazendo esse grande evento que é de fato e se tornará de fato o primeiro rodeio artístico nacional de Abdão Batista, em concomitância também com o Celeiro da Poesia. Em 2014 eu presidi a Associação dos Municípios aqui da nossa região, quando eu tive a oportunidade de participar, à época, em Campos Novos, com a nossa colega Rosane, que era a nossa secretária executiva, de uma etapa do Celeiro da Poesia. E confesso que me apaixonei pelo que vi. Porque, como comentava há pouco com o professor Silvio ali no salão paroquial, a cultura, ela precisa ser cultuada, mas de uma maneira eficiente, e não apenas nas palavras somente, mas também com as atitudes e com as ações. E o Celeiro da Poesia nos inspirou, juntamente com a inspiração que teve o Giovanni, que é o autor
E aqui eu quero fazer justiça, não quero me apropriar daquilo que não é nosso, apenas nós estamos dando a estrutura, está aqui essa figura ilustre, que é o autor da ideia. Quando ele nos apresentou o projeto, pedimos que nos apresentasse, além do projeto, o que isso poderia caber de investimento. Porque não é custo, isso é investimento na cultura. E ele prontamente nos apresentou e passamos, então, a tomar a decisão de fazermos aqui o primeiro rodeio artístico nacional. E demos a ele essa incumbência. Demos a estrutura que fosse necessária para que, de fato, o rodeio acontecesse como está acontecendo. Eu quero pedir escusas se, porventura, cometermos algumas falhas ou eventuais desconfortos que possam ter aqui. É o nosso primeiro rodeio, mas eu tenho a convicção de que é uma ação cultural que veio para ficar. Teremos, com toda a convicção, também o ano que vem, o segundo rodeio artístico, e que isso se perpetue pelo tempo. Nós sairemos da gestão, porque esse já é o meu segundo mandato, mas eu tenho a convicção de que a pessoa que nos suceder não mais deixará de realizar o rodeio artístico, porque trata-se de um evento que cultua a cultura da nossa região e também muito aqui do nosso município. E fico muito feliz em ver tamanha participação dos 3 estados do Sul aqui presentes, prestigiando e mostrando. Nossa cultura tem valor e nós queremos manifestá-la através da dança, através do verso, através da prosa e através da chula. Sejam bem-vindos a Abdon Batista. Nós tínhamos que ter mais uns 100 prefeitos assim nesse perfil. Rosane. Bom dia, então, a todos. A gente quer entregar uma lembrancinha para o prefeito, em agradecimento para ele, né, que foi criado também aqui em Invernada Artística, Flor de Pé. Então, receba uma lembrancinha, prefeito, e muito obrigado por tudo que está fazendo pela cultura, não só do município de Abdon, mas de toda a região, estado de Santa Catarina e Rio Grande. Obrigado. Bueno, seguindo então, passo a palavra à Silvana Giovannini. Já cumprimentei a todos. E é emocionante ver alguém envolvido numa administração municipal emocionado como o prefeito está, por estar desenvolvendo um projeto relacionado à cultura e à arte. Isso é muito raro. Eu venho de um município onde, infelizmente, a cultura está às favas, está às moscas. São Lourenço do Sul, que já foi grande neste cenário cultural, com o Reponte da Canção Gaúcha, que aconteceu esse ano, com o Seival da Poesia Gaúcha, um dos maiores festivais de poesia do Rio Grande do Sul, que nós conseguimos fazer uma edição ano passado, não vamos conseguir repetir esse ano, infelizmente. Mas ver essa dedicação, esse empenho e, principalmente, o envolvimento emocional de um prefeito é raro e tem que ser valorizado. Vocês estão de parabéns. E uma coisa linda que o prefeito falou, 3 estados do Brasil reunidos num ambiente pela cultura, pela arte, pela poesia. Isso não tem preço. Nós aqui que declamamos, que estamos nessa vida há tantos anos, há tanto tempo, nos sentimos gratificados e sabemos que tem valido a pena cada quilômetro rodado, cada noite mal dormida, cada vez que nós saímos de uma comissão pensando se fomos justos, se realmente fizemos um bom trabalho, às vezes com peso na consciência, porque a gente gostaria de ter premiado mais pessoas, porque nós sabemos do valor do trabalho de cada um. E momentos como esse de hoje fazem nós acreditarmos que vale a pena sim, que vale a pena cada poesia, cada momento, cada pessoa que a gente assiste. Somos recompensados por isso, por estarmos aqui, por vivenciarmos este momento. Falando da poesia e da declamação, eu aqui com Romeu, eu era iniciante, eu ia para os rodeios assisti-lo, me inspirar, vendo ele, que é um mestre no que faz, pela simplicidade, especialmente, pela naturalidade, pelo respeito com os outros concorrentes, quando está concorrendo, pelo respeito aos concorrentes quando é avaliador,
com respeito aos concorrentes, quando está só assistindo, como este ano eu era avaliadora no Rodeio da Vacaria, Eliana também, e ele foi só assistir, e sempre com o mesmo respeito por todos, que é o mais importante, não só na arte, mas em todos os momentos, todas as circunstâncias da nossa vida. É isso que nós, quando estamos avaliando ou participando, temos que ter acima de tudo. Respeito pelos poetas que dedicam a sua arte, o seu coração, a sua inspiração, para que nós possamos subir a um palco e dizer aqueles versos, dizer aquele poema. Isso fundamenta tudo, o respeito. Quando nós aprendemos que se nós respeitamos o nosso concorrente, nós respeitamos a comissão, nós respeitamos a pessoa que está se apresentando para nós, tudo flui melhor. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais. Somos todos aprendizes. Aí, quando nós tivermos essa noção, nós estamos sempre no caminho certo. Somos perfeitos, como o Romeu falou? Não, né? Somos humanos. Nós podemos hoje ter uma opinião e amanhã assistir aquela mesma apresentação daquela pessoa e pensarmos diferentes, de uma maneira diferente. Então, isso é uma aprendizagem muito importante. Ser humilde, respeitar, entender e aprender sempre. A poesia é uma arte muito rara e que precisa ter muito cuidado. As pessoas normalmente não têm cuidado com os concursos de declamação, falando especificamente. Nós chegamos nos lugares, o concurso de declamação é um palquinho com um sonzinho lá, não sei aonde. São poucos os eventos que nós chegamos e tem uma estrutura como tem essa aqui, em Abdon Batista, com um som maravilhoso, com uma equipe envolvida. É o que a arte precisa e o que pouco acontece, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Nós que participamos lá, passamos uns apertos, os declamadores sabem disso. Os amadrinhadores, então, coitados. Né? Então, esse respeito todo é muito importante. Falando tecnicamente, falando da declamação, me preocupa muito, o que o Romeu falou me pega muito sobre os pequenos, os mirins, os juvenis. Os adultos já têm um discernimento, já conseguem procurar e buscar mais o conhecimento para a sua arte. Claro que estamos aprendendo sempre, que eu acabei de falar. Mas com as crianças, criança é singeleza, criança é a puerilidade, a simplicidade. E não, a gente está vendo pouco isso nos palcos. Isso é uma opinião minha. Aconteceu já de pais virem falar comigo, mas o meu filho declama um poema tal, poemas dificílimos que nós, quando pegamos, nós adultos, já tarimbados, antigos, eu tenho 47, vou fazer 47 anos, às vezes leio o poema 4, 5 vezes e penso, mas eu acho que eu ainda não tenho estrutura para dizer esse poema. Eu chego num rodeio e tem lá uma criança de 10, 12 anos falando aquele verso. Isso é muito delicado. Ah, mas meu filho vai ser prejudicado porque esse poema é um poema para um adulto. Dizer, não, o talento da pessoa não se mede pelo poema que está dizendo. Mas seria muito mais leve ele dizer um poema que seja do seu cotidiano, que ele entenda, que ele domine. A gente olha eu já cheguei em um rodeio, só para assistir, e via crianças dizendo poemas de 3, 4 estrofes, que o público ficava de boca aberta. Chegava um outro lá dizendo um poema do Rilo, histórico, e não causava o mesmo efeito, porque a criança estava sendo criança. Criança para dançar, criança para cantar, criança para declamar, para brincar, criança em todos os momentos. Nós estamos roubando isso não só na arte, mas no cotidiano de uma forma geral, das nossas crianças. A verdade é essa, nós somos o exemplo, porque nós estamos sempre preocupados com o horário, nós estamos preocupados com as técnicas, nós estamos preocupados em sempre sermos melhores. Existe uma cobrança, ontem eu li isso, alguém me mandou uma mensagem, quando nós vamos nos casar, quando nós vamos nos formar, quanto nós ganhamos, onde nós moramos, se nós temos um carro, se nós temos o telefone de última geração. E não estamos preocupados se estamos felizes. A poesia tem que ser isso, ser feliz. Eu tenho que declamar um poema, não é para ganhar o rodeio de Abdon Batista, é para eu ser feliz no palco. Fazer bem, fazer com prazer. E eu sendo uma criança, será que eu vou ter prazer em declamar um poema que tem tanta coisa intrínseca, tanta coisa
forte, tanta coisa triste, muitas vezes. Se eu posso dizer um poema que eu vou falar de um cavalinho, que eu vou falar de uma boneca, que eu vou falar de um acontecimento que eu, criança, estou entendendo. Eu mesma, Silvana Giovanni, procuro declamar poemas que falem de amor, que falem de bondade, que não falem de tristeza. Quanto mais eu puder passar alegria para as pessoas que estiverem me assistindo, que eu tiver essa oportunidade, eu vou tentar fazer. Claro que muitas vezes, quando nós vamos para o festival, nós pegamos coisas que têm uma substância muito grande, que têm uma mensagem profunda. O Romeu mesmo declamou O Ocaso, do Carlos Omar, que fala de uma forma, com uma metáfora muito bonita sobre o Alzheimer. A Liliana declamou um poema que fala sobre um diário, um poema difícil, no esteio. Eu declamei A Malfalada, que fala de uma moça da vida, que ano passado no Celeio. São temas muito fortes, mas nós tentamos fazer isso de uma forma que não seja pesada para quem assiste. A pessoa não pode sair de um evento artístico com tristeza, ela tem que sair feliz. Eu tenho que subir no palco e ser feliz. Eu estava num evento muito nervosa um tempo atrás. Aí pensei, peraí, eu não vou declamar. Eu não vim aqui para ficar nervosa, não vim aqui para ficar preocupada, eu vim aqui para ser feliz. Se eu estiver assim, o avaliador vai sentir isso, ele também não vai se sentir bem. O público não vai se sentir bem. O meu amadrinhador, que normalmente é o meu marido, não vai estar feliz se eu estiver com essa ansiedade. Eu subi no palco e fiz uma das melhores apresentações da minha vida, porque eu esqueci de competir, eu esqueci qualquer outra coisa, porque eu queria ser feliz. Nós temos que ensinar as crianças, porque somos nós que ensinamos, somos nós o exemplo, a ser felizes. Não interessa se eu fiquei em primeiro, se eu fiquei em segundo, se eu fiquei em último lugar. Quantas vezes nós perdemos na nossa vida? Muito mais vezes nós aqui perdemos do que ganhamos. Estamos aqui até hoje, quase 40 anos participando, ou mais. Porque a gente gosta, porque a gente é feliz fazendo. Parece utopia, parece conversa de campanha política, né, prefeito? Mas não é. Nós não temos que ter números na nossa vida, nós temos que ter essência, sentimento. É isso que faz a diferença. Vocês têm que se reunir, nós temos que nos reunir para falar de coisas positivas, para falar de nascimentos, como diz a Liliana. E a gente vê crianças preocupadas, se eu me classifiquei em primeiro, pegam a planilha, eu já vi várias vezes, olha aqui, me descontaram, vale 4 interpretação, me descontaram 3, eu tirei 3,93, então... 7 décimos, qual será o gesto que eu fiz? Qual será a expressão do meu rosto? E vai para frente do espelho, e procura o professor não sei quem, e vai lá olhar a Liliana no YouTube, o Romeu, a Silvana, o Silvio, desesperados. Quem foi que ganhou o Enarte? Vamos lá ver a menina que ganhou o Enarte, o menino. Temos que declamar como ele para nós sermos bons. Não, para sermos bons, nós temos que ser nós mesmos, com a nossa identidade. Temos que ter técnica, eu ia falar de técnica, acabei saindo totalmente fora, porque o que a gente tem que falar é de sentimentos. Temos, como o Romeu falou, nós temos uma dicção, nós temos uma postura cênica, nós temos mímica, temos tudo isso para nos preocupar. Mas se não tiver sentimento, brilho no olhar, simplicidade, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós podemos ser campeões de todos os eventos, todos os primeiros lugares, muitos troféus, os meus estão lá cheios de pó, inclusive, detesto limpar troféu, detesto aquela poeirada que tem lá em casa. Mas se eu não tiver verdade, se eu não sentir, vai ser só um número. Não vai ser de verdade. O mundo tem muitos números, tem muita quantidade, está tudo qualificado por números, por valores. As pessoas estão sempre com pressa. Eu tenho pressa para terminar essa palestra, porque tem que começar o concurso, porque a gente tem que escolher quem é melhor. Não vamos ter menos pressa, vamos ter mais tempo de olhar nos olhos. Se eu vim declamar, o poema tem que ter meia hora. Não, o poema pode ter 2 minutos, mas eu tenho que fazer com o meu coração. Eu não posso escolher um poema porque ele ganhou, a Malfalada do Silvio ganhou o celeiro, vou dizer esse poema porque eu vou ganhar todos os eventos. Não, eu vou declamar a Malfalada, porque aquela mulher sofrida, aquela mulher linda me emocionou, aquele poema me causou alguma coisa.
Eu vou declamar o ocaso, o desamor que a Liliana declama. Não é porque a Liliana é a melhor declamadora do mundo e eu quero ser igual a ela. Não, o poema que ela disse me tocou. Eu sei que eu vou tocar alguém. E se eu toquei o coração de uma pessoa, em todo um público, sei lá, de 500, eu fiz aquela pessoa sentir e mudar alguma coisa nela, já valeu a pena. É isso que nós precisamos. Eu tenho cansado, eu discuto muito isso. Agora eu sou da comissão do Enarte. Não queria de jeito nenhum. Aí chegou o presidente lá do MTG, o Nair, e disse, eu gosto dessa coisa que tu disse, que a gente precisa puxar o freio de mão e ser mais ser do que ter. Eu quero isso na minha comissão. E nós somos 12, esse ano nós somos 16 avaliadores, e eu acho que os 16 pensam da mesma forma. Mas o Nairo começou declamando. O Nairo declama. O presidente do movimento tradicionalista abriu a finalíssima do Enarte ano passado. E então, é isso. Ele não quer saber se nós estamos preocupados com o número de troféus de quem está concorrendo, se a pessoa está declamando a primeira vez, se é a última. Não é isso que nos importa. Tanto que, lá no Enarte, premiaram meninos muito jovens e pessoas muito experientes. Porque não interessa para nós a história. Interessa o sentimento e o momento. E isso para as crianças, para os adolescentes. Eu vejo, já aconteceu de chegar em eventos que eu estava avaliando, de ver assim, maravilhoso, pessoas de uma entidade ou de uma região ensaiadas, que ensaiam juntos, que chegam juntos. Isso é muito bom, porque isso agrega, as pessoas se tornam amigos, se tornam parceiros, só que ao mesmo tempo muito parecidos uns com os outros. Todos com os mesmos gestos, as mesmas expressões, o que é natural, porque se nós três aqui nós 4 começarmos a ensaiar juntos, vamos acabar adquirindo semelhanças, porque a convivência faz isso. Mas nós precisamos preservar a nossa identidade. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós está formando uma história, e as crianças, principalmente, nós precisamos respeitar isso. Eu tenho que saber falar bem, articular bem. Eu preciso saber que os avaliadores têm que entender o que eu estou dizendo. Tenho. Se eu sou uma criança, também tenho, porque as crianças não são bobas. Muitas vezes são melhores do que nós. Eu tenho que saber respirar quando eu estou declamando. Para eu não estar ofegante, preciso. Eu preciso ter uma boa expressão. Eu preciso fazer mímicas para me fazer entender melhor, para passar melhor aquela mensagem. Preciso tudo isso. Mas tem que ser meu. Não pode ser alguém que me disse o que eu tenho que fazer. O teu gesto está demais. Eu posso dizer, não, realmente, eu acho que tu hoje exagerou, Kátia. Tudo bem, isso faz parte. Tem uma máxima minha, para declamação, para a vida, para a dança e para tudo, que o excesso prejudica o sucesso. Tudo que a gente faz demais, sobra. Isso eu acho muito importante na poesia e em tudo. Quando a gente faz demais, acaba incomodando quem está assistindo. Claro que na poesia tem momentos que a gente vai estar, né, que precisa mais força, que precisa mais sentimento, mas a gente tem que se policiar nisso. Porque, às vezes, a mímica demais, a impostação demais pode prejudicar. Isso é uma opinião da Silvana Giovannini, uma opinião pessoal. Mas poderia falar o dia todo para falar isso sobre emoção, sobre escolher um poema que nos emocione, mas, principalmente, eu sou da opinião que criança deve declamar poema pequeno para criança, que ela entenda, que ela domine. Nós temos uma adulta no Rio Grande do Sul, que foi campeã do Enarte, e premiou na Vacaria também há pouco tempo, que é a Rosa Lin, que declama os poemas do Rilo, poemas que elas podem declamar, que ela pode declamar aqui, ela pode declamar no Nordeste, ela pode declamar em qualquer lugar. Todas as pessoas vão entender muito bem, porque são muito simples. Não vejo crianças dizendo aqueles poemas. Além da linguagem ser universal, é uma linguagem quase didática. E o Rilo não é didático, ele é um poeta excepcional. Não preciso falar dele, né, da qualidade do que ele escreve, do conhecimento que ele tem, né, da propriedade que ele tinha ao escrever. Ele é fantástico. Mas os poemas que ela escolhe emocionam muito quem assiste. Tanto que ela veio para a Vacaria, aqui, há 2, 3 anos atrás, no último rodeio, ficou em 3º lugar, ganhando de monstros da declamação gaúcha, com simplicidade.
simplicidade, com um poema simples e com muita emoção. Ela imitou outra pessoa? Não, ela foi ela. Quanto tempo ela levou para conseguir isso? Quase 10 anos ou mais. Trabalhando, procurando o caminho. Antes ela declamava poemas muito mais elaborados, muito mais difíceis. Então são exemplos que a gente precisa prestar atenção. Não é o poema que ganha o concurso, é o declamador. Mas a gente precisa saber escolher bem o poema que nos toque e principalmente que se adeque ao momento, que se adeque até o momento de vida que a gente está. Vai convencer muito mais. Eu vou parar de falar, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. Ninguém vai nem... Depois, problema... nós gostamos de microfone, né, Liliana? Então, eu acho que, de repente, se vocês quiserem um bate-volta, né? Vou passar aqui para... Bueno, agora vamos fazer deixar aberto, né, para quem quiser fazer perguntas aqui para a comissão. Lembrando que o Ministério da Cultura, Governo Federal, apresenta o 2º Festival Nacional de Declamadores do Celeiro da Poesia, 6ª edição. O patrocínio é de Enercan e a produção do Instituto Humaniza. A transmissão ao vivo é da TV Tradição, está o mundo todo assistindo este momento. Silvana, o Romeu tem uma máxima também, que eu, quando juvenil, nunca mais me esqueci. Um dia eu cheguei, eu vou dizer tio Romeu, porque eu te chamava tio Romeu, agora você e a avó, nós estamos empatados, tá? Eu disse, tio Romeu, eu gostaria de ter umas aulas com o senhor. E ele olhou para mim, meu pai estava comigo e disse, eu posso te orientar, mas tu vai beber da fonte, mas não pode levar a fonte junto. Nunca mais eu esqueci. Porque o que acontece também, Silvio? Eu gosto muito quando os pais vêm e perguntam onde meu filho pode melhorar, tal. Quando tem muita quantidade de declamadores, fica difícil a gente lembrar também, né, Romeu? E quando as pessoas vêm perguntar, a gente dá o parecer como nós entendemos da avaliação. E eu sou uma pessoa muito sincera, muito franca, e falo realmente o que eu penso. Porque se fosse para a gente enfeitar, iludir as pessoas, não precisa ter comissão avaliadora, e não sei qual seria o nosso papel aqui. Eu acho que todos nós evoluímos, eu evoluí, porque eu tinha um Romeu crítico, um Patrocínio Vaz Ávila crítico, um Valdemar Camargo, um Vilso Araújo, pessoas que nos criticavam positivamente, e que nós, então, evoluímos com aquilo. Quando teve um grupo de declamadores que eu disse para uma pessoa deste grupo, a criança, você tem que pegar o que há de melhor na essência da naturalidade. Não adianta botar um instrutor... É como o estouro da manada, quando estoura, todo mundo vai para o mesmo caminho. Eu até hoje tenho poesias, ainda ontem estava lá jantando com Menezes, e num certo poema dele, entre aspas, ele fala nagão. Eu já fui premiada tantas vezes, estou com 40 anos, por ele dizer, eu não vou perguntar para ele, né? Eu tenho a minha vaidadezinha. Eu tenho a minha vaidade. O que é nagão? Se é a marca, né, de uma arma, de época, né, Silvio? Seria isso, ele me explicou ontem. Porque a gente tem que ter humildade de perguntar as palavras que a gente não entende. E aí tu dá esse parecer para os pais levam para o instrutor diz, nem vai atrás da Liliana, o que tu quer? Nós estamos num trabalho perfeito, é isso aí mesmo. E aí começa a frustração das crianças, Silvio. Porque vão para o rodeio, perde, vão para o segundo, perde, vão para o terceiro, qual é o problema? Não, o problema é a comissão avaliadora. O Romeu está perseguindo, a Liliana tem os alunos dela, a Silvana também, e o Silvio Genro não está avaliando muita declamação, mas é poeta, também só vai dar nota boa para os poemas dele. Errado. Porque as pessoas não gostam de ouvir críticas. E a crítica, no meu sentido, me construiu positivamente. Então, buscar o estilo de cada um. Só para finalizar, eu ajudei a preparar a construção da primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul de 3 Passos, esse ano, que foi a vencedora. E a mãe dela me chamava no Face ali, preciso muito falar contigo, um dia ela me ligou. Eu pensei, ia 3 Passos, não ia Canoas, né? Ela, tá, vamos montar o trabalho. Eu cheguei em 3 Passos, que é uma região que não é como a minha, como a tua, que lá praticamente não tem nada. Cheguei num CTG, aonde ela não tem um instrutor de dança atualizado, que dance conforme o manual de danças. Declamação, que ela sabe como a gente começou, assim, no ímpeto caudilho, né? Vai decorando e vai largando. Mas ela tinha o quê? A essência,
o foco e a determinação e a autenticidade. O que eu vi este ano? Há muito tempo eu não ia na ciranda de prendas. O que eu vi na ciranda de prendas? Um monte de prenda montada, robotizadas. Agora aqui tu vai fazer assim, os textos, os discursos da oratória do sorteio, tudo montadinho. Se ela esquecesse uma palavra, ia tudo por água abaixo. Qual foi a essência que eu tirei da menina? Tu tem que ser tu. É esse jeito teu missioneiro que eu quero. E ela foi ela. Claro que na dança o Rinaldo preparou, porque tem uma avaliação que a pessoa quer dançar de acordo. Um orientador do CTG, que era o que preparava, e aí ficou revoltado, porque levou outras pessoas para preparar, disse para ela, o que tu quer dançar valsa? Tu nem sabe dançar, teus pés até torto é. A guria rodopiou lá na ciranda, eu até nem acreditei. Não existe pessoas incapazes. Não existe pessoas sem talento. O que existe é a gente tentar orientação e trocar conhecimento. Ninguém é dono da verdade, a gente tem que trocar este conhecimento de querer melhorar. O que ela fez? Ela foi autêntica, ela foi ela. Muitas que eu vi lá, desde mirim, gente, mirins, falando que nem adulto. Montaram um textinho de prenda mirim, assim, de prenda adulta. E aí vai se perdendo a essência para a declamação é igual. Bueno, abrimos então, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar, diz o nome, a cidade, de onde vem. Se quiser dirigir a palavra a algum de nós, fala, meu Neves. Por favor. Alô, som. Eu queria agradecer essa oportunidade que vocês estão dando. Eu sou o Álvaro, moro em Florianópolis. E tudo que vocês falaram dá uma potência enorme para a gente analisar de vários ângulos, né? Eu sou músico, sou compositor e estou me formando em História e já estou indo para o mestrado. Então eu tenho muita alegria de ouvir o que vocês estão falando aqui. E abre um espaço enorme para muita coisa que a gente está pensando e está falando desde a parte teórica, desde a parte musical, da parte de composição, da parte de gestualidade, enfim. Eu vou puxar o assado para o meu lado e eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vale para o pessoal que declama. Eu acompanho muitas meninas que declamam da minha entidade e de outras entidades também. Nós que somos historiadores, nós trabalhamos com conceitos para aplicar eles nos fatos, justamente para tentar entender os fatos sociais. Então, o que é uma ditadura, o que é uma democracia, o que é uma oligarquia, o que é uma tirania, o que é uma república, o que não é uma república. E vocês tocaram num ponto que é o conhecimento dos conceitos que você está falando na poesia. E eu que trabalho com música, participo de festivais, eu tenho a alegria de ser, por exemplo, sobrinho do Alguacir Costa, que cobrava muito isso. Sou filho do Pedro Neves, que cobrava muito isso também enquanto eu morava com ele. E eu vejo uma carência disso. Ao menos no pessoal que eu acompanho, muitas vezes não entende o que está falando. Né? E aquilo que vocês estão puxando o assado das crianças também, que às vezes decoram um texto porque o pai empurra para a entidade, porque tem que ganhar uma pontuação para que a entidade ganhe a campeã geral no fim do concurso. Né? E eu sinto uma carência disso, é muito mais do mesmo, e o xerox, da cópia do xerox, e falta uma coisa, te emociona quando tu vê alguém no palco, meu Deus, esse cara foi diferente, por quê? Porque ele foi ele mesmo. Eu queria que vocês explicassem, já que eu toquei no assunto conceitos, que vocês explicassem, mesmo que de forma resumida, quais são os conceitos que vocês, abre aspas, cobram nas planilhas. Porque, por exemplo, a gente quando está lá acompanhando alguém que canta, a gente vê, por exemplo, postura cênica, né, numa planilha de canto. E aí vem gente perguntar para nós, postura cênica é o quê? É ser ator no palco? Então, na planilha de música, nós temos interpretação, nós temos afinação, fidelidade à letra e postura cênica. Eu queria, já que tem muitos declamadores aqui, amigos meus, inclusive, que eu conheço, amigas, que vocês explicitassem, eu acho que são 4 pontos, se eu não me engano, cada um pode falar de uma sugestão, para que o pessoal entendesse aqui, porque muitas vezes não compreende, mas o que é uma interpretação numa declamação? O que é fidelidade ao poema? O que é gestualidade? Porque vai para um estado, cobra uma coisa. Mas lá eu fiz tal gestualidade e eu passei, aqui não. Então, às vezes, o pessoal fica um tanto quanto perdido. E eu queria aproveitar a oportunidade de uma pergunta que a Stephanie fez para mim, envergonhada, queria que eu perguntasse. De região para região, o meu TCC, inclusive, vai ser sobre cultura gaúcha. Não existe um gaúcho, existem gaúchos.
Existe o gaúcho de Porto Alegre, do litoral, com colonização açoriana. Existe o gaúcho fronteiriço, existe o gaúcho missioneiro, o gaúcho, eu poderia ficar aqui até amanhã de manhã, o uruguaio, o argentino, enfim. E cobram muito, às vezes, das meninas e dos meninos, o sotaque, o tal do sotaque regionalista, com o R mais puxado assim, ou com aquilo mais puxado assim. Sendo que tem gaúcho no litoral de Santa Catarina, tem gaúcho no Nordeste, tem gaúcho na Bahia. Então, muitas vezes, eu já peguei, por exemplo, determinados jurados. A sua forma de se expressar verbalmente, oralmente, não é gaúcha. Né? E isso, às vezes, decepciona quem está começando ou quem está, enfim, entrando há pouco tempo. Porque, mas o que é se expressar de forma gaúcha? Né? Então, se vocês puderem tocar nesses 2 pontos, eu agradeço. Obrigado. Álvaro Neves. Bem, eu vou levantar aqui, já que eu fiquei de pé. O Álvaro é o seguinte, ó, a gente poderia falar o dia todo sobre esse tema. E como é bom ouvir uma pessoa que tem um conhecimento como tu tens, isso nos auxilia muito. Eu vou fazer abrir um pequeno leque e depois passar o microfone para cada um falar sobre o tema. Assim, ó, eu trabalhei no MTG, nas danças, trabalhei na declamação há muito tempo. Foi através da minha pessoa, com o Tércio e o João, que hoje está morando em Santa Catarina, que era o presidente do MTG, que criamos a planilha, eu estou abrindo um lequezinho só para tu entender, de interpretação. Porque eu fui jurado lá no Festival do Mato Grosso de danças e disse para o Praxedes assim, faltou um jurado, ele me pegou lá. Romeu, tu tem condições de julgar dança? Praxedes, há muito tempo eu não avalio dança, então a parte técnica vai me fugir um pouco. Dizer, não, diz aquilo que tu sabe, da tua experiência de vida e de conhecimento de dança de todo esse tempo. E eu comecei a fazer muito sobre a interpretação, falando sobre a interpretação. Na outra semana me chamaram no MTG, no GTF, para criarmos a planilha de interpretação. Ali começou a interpretação de danças, que não existia essa planilha. Bom, por que eu estou dizendo isso? Aí eu andei por esse estado inteiro falando. E uma das coisas que eu sempre briguei e preservei no MTG, gente, vamos deixar as pessoas, cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua região. Como é que eu quero tirar? Eu moro hoje no litoral. Como é que eu quero que o marisqueiro vai falar com o homem que mora lá, falando em Martim Fierro, gente? Não tem como. Bom, falando isso, vamos voltar para o tema da declamação. Como é que eu vou cobrar, aqui como jurado, que alguém que vem aqui da ilha, que fale como o homem que mora em Santana do Livramento? Não tem como. Então, isso são regionalização, regional. Mas, indo um pouquinho mais adiante, aí eu cobro, aproveitando que está sendo gravado isso, que o MTG façam, como eu já fiz lá em outras ocasiões, pessoas que trabalham com as comissões julgadoras, não só do MTG, que é uma comissão julgadora, mas que isso leve para os rodeios, porque daí entra no que tu está dizendo. Por que lá no rodeio tal o avaliador chegou lá e disse, o senhor não declamou como tem que ser o R, o da fronteira, entendeu? Porque as comissões não estão preparadas, Silvana e Liliana. As comissões dos rodeios muitas vezes não estão preparadas e cobram coisas que eles não têm conhecimento para cobrar. É isso em resumo, gente. Então, assim, ó, muito boa oportunidade, muito boa a tua pergunta. E, tecnicamente, assim, ó, eu fiz um parâmetro, o que podemos falar sobre gestualidade, que eu falei antes, até eu citei um exemplo, que o declamador pode declamar com a mão nas costas, que não tem problema nenhum. Esse gestinho certinho, cada um tem o ser, gente, de si próprio para gestualidade. Eu cobro, às vezes, até citei o exemplo de uma colega, que não vou citar o nome agora, porque eu quero dizer para ela primeiro, que faz uns gestos, é uma grande intérprete, mas faz uns gestos exagerados, né, que não precisa, entendeu? Então, assim, quem é que conversa com seu amigo, com a sua amiga, com o seu pai,
conversa com as mãos, né? Fala natural, né? Olha, vai chover hoje, o tempo está armado. É isso, gente, é só isso, não tem nada mais que isso aí. E uma postura de palco é importante, né? Também não vamos chegar lá corcundos no palco, nós temos que se postar no palco. Até a Liliana que sempre diz, quando tu chega no palco, tu passa de 1,60 m para 1,80 m, brincando comigo. Claro, porque tu te posiciona no palco para, né, crescer um pouco, tá? Então, não vamos falar muito, porque nós somos apaixonados por esse microfone aqui. Mas é bom, né? Em 2012, no Rodeio Internacional da Vacaria, quando eu fui jurada, tinha umas 40 e poucas concorrentes na declamação adulta. Foram 10 para a grande final. Ganha campeã uma paulista, Dominique Marca. E umas gaúchas ficou de cara virada para a nega. Na hora que eu desci ali a cancha, encontrei umas 3, me viraram a cara. E eu quase não dormi aquela noite. Mas o que acontece, gente? Eu, Liliana, quando eu sento numa comissão avaliadora, não existe branco, negro, gaúcho, paulista, paranaense. Eu tenho que me adaptar no todo. Eu conheço avaliadores, Romeu, que sentam no júri, se não for verso campeiro, o resto não presta. Se não for verso campeiro, pode vir com verso universal, pode vir com a linguagem do Rio, a linguagem de... Imagina, vem com a mal falada, eu acho que dá um 0. Por quê? Porque é uma mente só alienada para ouvir verso campeiro. Como num concurso, Álvaro, onde nós temos vários estilos, eu sou porto-alegrense, temos o fronteiriço, temos o missioneiro, e eu vou me sentar no júri, só o que presta no Rodeio da Vacaria, quem declama são os gaúchos. O resto não existe. E a paulista ganhou campeã aquele ano. E por que declamou? Porque botou verso a Dominique Marca. Então, todos os declamadores que passam pelo palco não me interessa a localidade que veio. O que me interessa é declamar. E o que me convence. E nem que é aluno do fulano, do Beltrano, né? Se a Liliana, se é o fulano, se a poesia é campeira, se é universal. E isso, temos, né, alguns declamadores que veem a declamação também, Romeu, e eu já senti também essa dificuldade quando dividi comissão avaliadora, de dizer, não, o verso campeiro é o que presta, o resto não presta. E aí a gente tem que lembrar que eu não estou julgando a poesia, estou julgando a declamação. E é essa separação, não é o festival de poesia, é o festival de declamação, de interpretação. E é essa mistura que muitas vezes a comissão avaliadora faz. Claro que, Álvaro, tem poesia, Silvio, que te dá mais possibilidade para interpretar. E tem outras poesias que não. Tu vai até o alambrado e não passa dali. Tem poetas que te dão mais subsídio. Eu não estou avaliando se o poema é ruim ou bom, porque eu não escrevo uma linha. Jamais vou entrar nesse mérito. Eu não posso criticar uma obra de alguém se eu não escrevo uma linha. Eu admiro quem consegue pela primeira vez escrever um poema. Mas sei que para interpretar o poema, tem poemas que te dão mais possibilidade de interpretação e outros não. Mas credo. Ela está dizendo para eu ter pressa. Não me manda ter pressa, nós já vamos brigar. Não é, meu amor, nós temos 60 declamadores pela frente. Ai, coisa boa. Bom, para mim não vai pintar hoje, né? Eu vou ficar aqui até amanhã de noite, então está tudo tranquilo. Pois não? Rapidinho, voltando ao assunto. Eu estou morando numa região italiana, né? Oeste do estado. Sim. Então a gente tem... Não é um problema, é o regionalismo. Como é? Não é. Só que daí não entra na fidelidade. Não, de forma alguma. A não ser que tu não pronuncie o R. Só um pouquinho. Vou dar um exemplo. Aranha. Aranha. Arranha. Carro. Como fica isso daí? Uma planilha. Aranha. Fidelidade terra. Pois é. Isso vai depender muito de quem estiver avaliando. Mas se eu estou vendo um declamador, no meio do poema em diante, eu já vou ver que ele não está falando errado. É a forma dele falar. Essa. Da região que ele é. Possivelmente não vai ser só um, vão ser vários declamadores que vão ter essa pronúncia neste lugar, não é verdade? Então...
Daí assim, ó, se tu pegar um aluno desse aí e levar para a sala de aula, tu vai ajudar ele primeiro. Porque daí é o seguinte, aí foge da regionalização, do regionalismo, da região, porque daí é uma questão de português, é errado, entendeu? Que vai dar uma outra compreensão. Mas se tu levar ele para a sala de aula, para o teu entendimento, tu vai conseguir corrigir ele, entendeu? Eu me criei numa região que me lembro até hoje dos colegas de aula que tinham problemas. E a gente ia para casa e eu nasci lá num fundão de cama, hoje eu estava citando exemplo aí. Então, colegas que tinham dificuldade, né? Então eu nunca me esqueço que eu dizia assim, diz para nós aí, a bomba explodiu e a pomba voou. Ele sempre dizia o contrário, né? Que a bomba voou e a pomba explodiu. Mas, entendeu? Estou citando um exemplo. Né? Mas isso está, entendeu? Isso está errado daí. Porque nós não podemos dizer a aranha. Né? A aranha é aranha. Né? Aranha. Mas se tu repetir para ele algumas vezes, ele vai dizer certo. Pode ter certeza. Dentro disso aí que eu acho que ele também tinha pedido, né? Sobre esse detalhezinho. É que o Aldo fez uma expressão bem aberta, isso que eu fiz também. Aí dentro de um contexto que você está avaliando, daqui a pouco você é bonita a poesia, né? A gente falou errado da caroça, do carro, né? Não, mas isso... Daqui a pouco você a caroça não está errada, entendeu? Você vai, daqui a pouco vai para aquele aqui, quando o som zero. Mas a caroça não tem o sentido duplo, né? Caro. Dá caro. Carro. Às vezes, no contexto da poesia, né, nós temos essa dificuldade que vem lá da fronteira de Uruguaiana, na fronteira da Argentina com o Uruguai, é a questão do espanholismo, que a gente mistura e você criou, né, com o nosso portunhol ali, e às vezes aparecem termos que a gente mistura, a questão da recorta do espanhol, do P e V, do vergamota e bergamota. Não é? Então são coisas assim e às vezes eu preservo, né? Aquilo ali que tem da minha região, que é a maneira que eu sei que as pessoas falam, que eu me criei assim, eu procuro preservar. Podia trocar aquilo ali na poesia, nas letras de música, às vezes, não, insisto naquilo, né? E às vezes os outros, até os parceiros cobram, quando é parceiro musical, o que tu quer dizer com esse negócio aqui, né? Cholita, uma vez eu botei cholita. Para nós comum lá, as mulheres, né? Um tempo atrás usávamos cholitas, mas é um termo uruguaio, o cara me mandou de volta. O que quer dizer? Por que é cholita? Isso aqui é um termo peruano. Digo, olha, tem origem lá, mas é uma coisa que a gente usava aqui, que os espanhóis chamavam de cholita, que eram as alpargatas. Então tem essa coisa, mas eu acho que dentro do contexto, às vezes, isso aí da região que tu falaste, da região, do contexto da poesia que tu estás ouvindo, não teria problema. Eu sei que é rígido a questão da cobrança, né? Mas no contexto da poesia não teria nenhuma, para mim, assim, né? Se eu estou vendo que a pessoa é daquela região, fala dessa maneira, né? Foi criado com aquilo ali, preservar, porque também nós não vamos trocar. Puxa, eu às vezes também fico pensando, o Rio de Janeiro está lá, do telejornal dizendo SUS, não diz SUS, do sistema, SUS, Petrobras, bota um I para mais, vai ver, no jornal todo, né? Então ninguém fica lá cobrando essas coisas, né? Uma coisa que eu acho que é uma dúvida que vocês têm assim, ó. Normalmente, quando a pessoa fala de uma forma diferente ou tem problema, vai ter um desconto na dicção. Só que isso não vai, de repente, não vai comprometer o resultado final, porque eu tenho ali um excelente intérprete. A pessoa está declamando muito bem, mas tem problema de dicção. De articulação. Eu quero aqui dar um exemplo. O Batista está lá atrás. Ele é o campeão do Enarte ano passado. Ele teve desconto na dicção, não teve? Na planilha. Porque o poema dele tem umas palavras muito difíceis, algumas coisas a gente não conseguiu. Nós éramos 6, e mesmo assim a gente não conseguiu captar, talvez pelo som, nós descontamos. Ele não perdeu o evento, o concurso, por causa disso. Então, a gente não está avaliando um item só. Às vezes, por exemplo, na fidelidade ao texto, eu posso errar alguma coisa, nem por isso eu vou perder. Agora,
Se está muito parelho, são 6 declamadores ótimos, maravilhosos. Um tem um problema na dicção, ou um problema no texto, possivelmente aquele não vai premiar. Mas se nós estamos num concurso, nós sabemos que isso pode acontecer. É outra coisa importante. Se eu vou para um concurso, eu tenho que saber o regulamento do concurso, eu vou me submeter e depois eu não posso ficar reclamando, né? Ah, mas eu não tenho carteirinha do movimento, o meu vestido está errado. Lê o regulamento antes. Nós não concordamos com a maioria dos descontos de indumentária que tem por aí. Mas, se no regulamento está, eu sou avaliadora, eu vou ter que estar adequadamente vestida e saber que a pessoa que vai concorrer também vai ter que estar. Se eu concordo ou não, o problema é meu, né? Mas eu vou ter que acatar aquele regulamento. Ah, o tempo é 12 minutos ou é 9 minutos, eu não concordo com esse tempo, eu quero declamar um poema de 15 minutos. Problema meu, eu vou ser descontada, porque está na planilha, está no regulamento. Se eu vou concorrer, se eu vou para um concurso, eu tenho que conhecer o regulamento, saber dele e não posso questionar. Se eu não concordo, eu não participo, porque isso cria muitas polêmicas também. Nós vemos na vacaria, no próprio Enarte, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas reclamando, porque eu não quero sortear poema, então eu não vou. Infelizmente é assim. Mas a maioria não concorda. Então nós vamos nos organizar, nós vamos pegar os patrões das entidades, vamos lá no Congresso, vamos pôr uma preposição e vamos mudar isso no regulamento. Vamos conversar com os diretores artísticos, com os diretores das equipes do movimento e vamos tentar mudar. Porque a maioria não concorda. Então vamos mudar. Mas se sou eu, a Silvana ou é a Liliana, não, a gente tem que acatar, a gente tem que conhecer o regulamento. E a gente precisa saber. Aqui fala de interpretação, postura e gestualidade. Eu e a Liliana, o Romeu, o Silvio também conhece, o Wilson Araújo. Nós duas, principalmente, trocamos muitas ideias, conversamos. O Wilson, muitas vezes, eu pegava um poema que eu gostava e não entendia aquilo que o Romeu falou, alguma coisa, eu ia lá e perguntava para o Wilson, me dá uma luz, o que é isso? Daí ele me dava uma aula sobre o poema. Até porque eu desconheço alguém que leia tão bem e interprete também o que está escrito como ele, que é uma pessoa que fez até o 5º ano do ensino fundamental. Então, isso está na essência, né, da pessoa. Mas o Wilson dizia uma coisa assim para nós, deve ter dito para a Liliana, já falou para o Romeu, quando tu está no palco, quando tu sobe no palco, aí entra a postura cênica, a interpretação, tu é gigante. Tu está ali representando alguém, falando o poema de alguém, está levando a emoção de uma pessoa para o palco. Pode até ser um poema teu, né? Nós temos poetas que declamam, o Silvio é um que está aqui, nós temos o Jadir Oliveira, o Henrique Fernandes, a Bianca Bergman, a Josete Gomes, são poetas e também declamadores. Mas no momento que tu está no palco, aquele momento é único, é teu, é arte, tem que ser simples, tu tem que ser humilde, tu tem tudo isso tu tem que respeitar, mas tu é gigante naquele momento. Aquele momento é maravilhoso, é a sublimação da tua arte. Tu tem que viver aquilo como emoção, tu tem que fazer as pessoas virem junto contigo para o palco. Tu tem que cativar, essa é uma das diferenças. Cativa, porque é muito importante. Tu é um gigante no palco, não interessa se tem só tu concorrendo, se tem 1000 concorrentes, é teu. Vive, aproveita, seja feliz e seja grande, te impõe. Essa imposição não é uma imposição arrogante, é uma imposição da arte, de ser, eu sou a Silvana Giovannini, eu sou grande, eu sou maravilhosa, eu estou declamando um poema que eu amo do Silvio Genro. Eu sou a Liliana e é assim cada um de vocês. É um momento único. A tua postura vai estar boa, a tua voz vai estar boa, o teu olhar vai estar bom, se tu tiver essa propriedade. Não interessa quantos anos de experiência, nem quantos anos de idade. Tem que se apropriar do momento. Álvaro, eu entendo assim, então, a arte, ela não tem regulamento. A arte, ela é livre. A arte só tem regulamento quando acontece um concurso. E este concurso tem uma planilha e tenhamos que seguir. Vamos, então, às considerações finais? Lembrando que o Ministério da Cultura, Governo Federal, apresenta o 2º Festival de Declamadores do Celeiro da Poesia, 6ª edição. Patrocínio Enercan. Produção Instituto Humaniza.
Declamador Romeu Weber, ao vivo pela TV Tradição para o mundo que está assistindo neste momento, as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade desse momento. Poderíamos falar o dia inteiro aqui com pessoas tão maravilhosas. Tenho certeza que tem muitas perguntas para serem feitas, mas algumas pessoas, às vezes, ia fazer uma pergunta, mas aí o orador já... Tá. Eu já vou, só faço a minha consideração e já te passo para te fazer a pergunta. Então, já respondeu, mas tenho certeza que teria muitas perguntas. E eu quero falar assim, ó, uma última coisa, já estava entrando no concurso. Então, assim, tem muitas coisas que estão no entorno do concurso, no antes, no durante o concurso. Vejam bem, a concentração da pessoa, que muitas vezes aconteceu comigo, de tu ir para o palco, o amadrinhador, que ele está ali. Eu vou dizer para vocês assim, eu fui a Santa Maria, vou citar um exemplo, fui participar de um festival de Santa Maria, e não tinha amadrinhador, daí eu disse lá para o poeta, Maximiliano, Max. Ele disse, não, pode escolher do guitarreiro. Ele pegou um menino maravilhoso, toca muito dos festivais, o Pedrinho, né? Mas ele nunca tinha acompanhado um amadrinhador, ele não sabia como é que era. Quando ele subiu no palco, ele fez a introdução do poema. Quando eu cheguei, eu olhei para ele, que disse, vamos começar, e ele disse, eu já fiz a introdução. Ele disse assim para mim. E eu achei que ele ia fazer de novo, e eu cheguei no palco e aquilo... Eu comecei declamando, pensando naquilo, sabe? Me tirou o momento da concentração. Não teve dúvida, eu estava pensando naquilo, na estrofe seguinte, faltou o poema. Eu repeti a palavra para poder vir o texto de novo, veio e tal, mas eu estou num concurso, como ela disse. Não fui premiado, não estava nem mais sendo julgado porque eu errei, entendeu? Então, assim, ó, o amadrinhador, é importante o trabalho de vocês junto, né? Eu sei que bastante ensaio, tem tudo isso, mas é importante. Vocês não sabem o quanto é importante o trabalho do violão, né? Ou o conjunto todo que está junto com o declamador. E a concentração, outra coisa é o som, né, gente? O som, eu nem vou citar o nome, que eu vou falar pessoalmente depois, que está aqui. Foi declamar, mas o microfone não estava bom e eu não ouvi a metade, não entendi a metade que falou. E eu tô avaliando um concurso, gente. Então, isso também tem importância. Às vezes o som não é bom, às vezes não foi bem equalizado, porque tem a questão da voz grave, a voz aguda, e quem está operando ali não se ligou muito, ou quem pediu não soube pedir. Tudo isso, gente, está no momento do concurso, tá? Então, às vezes, o declamador não vai bem porque tem outros elementos que estão no entorno disso, mas isso não significa que ele não é bom, né? Tá? Muito obrigado. Consideração... sua pergunta, por favor. Não é nenhuma pergunta, é um sentimento de gratidão pela questão toda que vocês levantaram hoje. A nossa trajetória na declamatória é muito curta, comparado aos anos de experiência de vocês e de muitos outros aqui. Porém, tudo aquilo que a gente trouxe desde o início é tudo que vocês falaram. Um momento, tem dia que você não está bem para declamar aquilo foi, né? A questão da simplicidade, de fazer por gostar e não por obrigação, de se sentir bem no meio, de interagir com as pessoas, de crescer com a troca de experiências e não com alguém te robotizando. Eu declamo um poema do Silvio, há uns 4 anos, logo depois que ele saiu da TV de Santa Maria. Eu nunca consegui fazer ele igual. Sim. Porque tu não ensaia. Tem dias que o meu sentimento é aqui, tem dias que ele está no ar,
sabe? Então, assim, ó, eu fico feliz porque tudo aquilo que a gente acredita lá em casa, que a gente conversa, que a gente procura passar para as nossas filhas, está no caminho certo, é aquilo que mais gente acredita. E não aquela coisa robotizada que eu acredito que não tem nem graça de ficar assistindo. Não nos prende. Nós, como mães e pais, a única coisa que a gente não pode errar com nossos filhos, na declamação, é deixar eles subirem no palco sem saber o que estão dizendo. O resto, tu fica na volta do fogo de chão com elas ali proseando e trocando ideias. Falaram sobre crianças, o exemplo da Macaria está aqui. Poeminha, curtinho, sabe o que está dizendo. Isso. Não precisa aquela coisa de 10 minutos, quilométrica. Né? Então eu fico feliz. Muito obrigada por ouvir. Obrigada. Bom, eu agradeço a minha participação. Eu vou passar, então, a Silvana para que finalize e depois o poeta Silvio Genro. Como eu já falei anteriormente, tudo se resume, na minha opinião, à emoção, à amizade, à confraternização. Não, nada disso faria sentido se não existisse isso. Hoje nós conhecemos pessoas diferentes, nós revemos pessoas que nós já conhecíamos, que nós gostamos. Nós, como eu falei também antes, temos certeza que tem valido a pena, que vai continuar valendo a pena por momentos como esse, por isso que tu falaste. A poesia me trouxe os maiores bens da minha vida. E eu gostaria que todos vocês tivessem isso com vocês. Os maiores bens não são os resultados, são as pessoas que vêm para nós, que estão ao nosso redor. Eu, graças a Deus, embora seja cheia de defeitos e uma pessoa muito difícil, eu me acho uma pessoa muito difícil, eu consigo agregar na minha vida pessoas maravilhosas, e a maioria delas me chegou através da poesia. Muito obrigada pela oportunidade, por tê-los conhecido, aqueles que não conhecia, por rever os demais. Obrigada à arte, aos poetas, porque sem vocês nós não estaríamos aqui. É maravilhoso. Muito obrigada. Queria agradecer também ao momento esse aqui que nos proporcionaram, né? Que o rodeio nos proporciona da gente poder conversar, estar aqui, nos mostrar do jeito que nós somos. Eu tenho uma coisa quando o pessoal vai, às vezes aparece lá em casa, os amigos, ou alguém que está aprendendo, ou que está começando a escrever, e chegam lá e dizem, olha, eu queria uma fórmula, uma coisa aí. Não dizem uma fórmula mágica, mas queriam mais ou menos encaminhar alguma coisa assim. E eu sempre digo, olha, tem uma coisa que eu sei que me faz diferente, que faz a diferença em todos os outros com quem eu procuro aprender alguma coisa, né? Que a gente sempre aprende um pouco com cada um. Que é a insatisfação constante, a busca da perfeição, mesmo que essa busca seja impossível de conseguir. Mas essa coisa de nunca estar bem, se eu faço poema, tem uma coisinha, eu já mando e daí um pouco diz, olha, quem sabe trocamos uma palavrinha ali, que essa aqui, vê se não fica melhor essa palavra. Essa insatisfação com a criação, em todas as áreas que eu acho que deve, que é essa que faz a diferença, seja na área musical, viu, Álvaro? Na área da composição musical, na área da composição poética, na área da interpretação, tanto da música como da poesia, na própria execução musical dos intérpretes, dos músicos. Então, essa busca é a que faz a diferença. Ou então a pessoa acha que, bom, tá aqui o poema, está decorado, tá bom. Fiz o poema aqui, saiu, tá perfeito, uma maravilha isso aqui. Não é? E eu acho que essa aí é que vai diferenciar de quem tem esse cuidado de sempre tentar fazer o melhor do que ele pode fazer melhor, né? Coisa de cada um. E que essa coisa que vocês falaram também, de que todo mundo aprende a todo instante com todo mundo. Tem o poema Espanto, que as gurias falaram aqui, do espantalho, até eu fui aprender, foi apresentado num concurso em Alegrete, bem rapidinho. O declamador disse, falta uma coisa nesse poema que eu não sei o que é, e dizia para o declamador, olha, o poema não é um piloto automático que tu liga e o voo segue, não é? Ele vai aqui, sobe aqui, desce aqui. Tudo isso o declamador fez, gestual. Digo, mas falta uma coisa no gestual, o que nós vamos fazer para se dar uma vida para esse espantalho aí que não está ainda? Não conseguimos. Apresentou o poema, estou lá no bar tomando cerveja, depois com o declamador chega um
que eu não conheço quem é o cara, diz assim, o senhor podia me autorizar a eu declamar? Mas, pelo amor de Deus, eu te autorizo, declama o poema esse. Mas o senhor me permite dizer como é que eu vou dizer o seu verso? Como é que eu senti, vou dizer? Eu digo, mas, por favor, me mostra. Diz, eu vou abrir os braços do espantalho, e vou, eu nunca me esqueço a palavra, e vou trabalhar só com semblante. Olha só, né? E aquilo ali, pelo amor de Deus, mas tu me deu a ideia do poema que eu não tive, que ele, que o intérprete não teve, e aprendemos com que nem sei quem é o declamador, deve andar declamando por aí, não é? E hoje todos nós, a maioria que declamam o espantalho, imitam. O autor, inclusive, começou a imitar o declamador da poesia. Então, agradeço a todos, agradeço a presença também de estar aprendendo com essas feras que estão aqui junto na mesa, né? Mas, de certa forma, de aprender nesse convívio que nós estamos tendo e que vamos ter ainda, com todos vocês, a gente vai aprendendo um pouco, não só sobre a arte, né? Mas também do sentido maior da arte, que é nos tornar mais humanos, né? Fazer um mundo melhor através disso aí, humanizar um pouquinho mais esse mundo. E claro que a arte é fundamental e o sentido maior da arte é esse. Muito obrigado a todos. Bueno, pessoal, gostaríamos de anunciar a chegada deste grande poeta, compositor, instrumentista, Adão Quevedo, esposo da Silvaninha aqui presente. Tu ganhou na Santa Vida, hein, Silvana? Tá bem a cavalo, hein? Muito obrigada pela atenção de todos. Dentro de 5 minutos daremos início aos concursos. Lembrando que o Ministério da Cultura, Governo Federal, apresenta segundo Festival Nacional de Declamadores do Celeiro da Poesia, 6ª edição e 1º Rodeio Artístico Nacional. Produção Instituto Humaniza. Patrocínio Master da Enercan. A transmissão ao vivo é da TV Tradição. 5 minutinhos e damos início.